pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha da nossa coluna de férias. Hoje a professora vai trazer conectivos, que eu tô sentindo que é um assunto que vocês estão com bastante dificuldade, eu vi bastante dúvidas nos plantões. E faz muita diferença na qualidade da redação. Eu vejo que vocês me perguntaram como não se confundir com conectivo de introdução, ou o tipo de conectivo que usar no começo do parágrafo. Hoje eu vou pedir desculpa pra vocês no começo, que eu tô bem ruim. Eu tô um pouco doente, tô tossindo bastante, mas vai ter que ser desse jeito mesmo. Então a gente vai entender isso de uma forma mais prática, tá bom? Pra vocês conseguirem escrever textos com mais facilidade. Nesse segundo slide eu coloquei aqui como construir uma redação coesa, porque os conectivos, eles facilitam muito você ligar as suas ideias. Basicamente é isso que eles fazem. Ele vai conectar uma ideia a outra, sem que o texto fique quebrado ou pareça uma lista de compras, sabe? Com vários pontos finais, assim, não é essa a ideia da redação. A redação é um conjunto de boas ideias bem estruturadas, tá bom? Então, quando vocês têm quando vocês leem uma redação e você tem aquele sentimento de que tá travada, que falta um pouco dessa coesão, falta um pouco dessa fluidez. E quem consegue amarrar essa fluidez de forma natural, estruturada, direta, é os conectivos, tudo bem? Aí os objetivos da aula o que eu quero que vocês entendam até o final da aula. Não pra vocês apenas, tipo, decorar os conectivos. Tem uma parte de decoreba, sim. Mas pra vocês não ficarem... Pra evitar repetições, principalmente, que às vezes vocês só têm, talvez, o portanto como conclusão, um conectivo de conclusão. Ou primeiramente como um conectivo de introdução. E existem outros que vocês podem trabalhar nas redações de vocês, perdão. Então é bom pra variar o vocabulário, deixar os parágrafos mais fluidos, como eu falei. E também não adianta escolher conectivos diferentes, sendo que eles não façam sentido no texto, tudo bem? Então, para vocês entenderem o que é e utilizar ele de uma forma consciente na produção de vocês, tá bom? Bom, mas afinal, o que são conectivos? Conectivos são palavras ou expressão, já tá dito aqui, que fazem as junções das ideias. Então, elas são como pontes. E aí eu trouxe aqui um exemplo, ó, eu vou ler pra vocês. Exemplos sem conectivos. O Brasil enfrenta problemas educacionais. Aí a gente tem um ponto final. Muitos jovens abandonam a escola. Ponto final. O mercado de trabalho exige qualificação. Você vê que fica aquelas ideias travadas, sabe? Ponto a ponto, parece uma lista. Agora, o exemplo com conectivos. O Brasil enfrenta problemas educacionais. Além disso é um conectivo de soma. Muitos jovens abandonam a escola. Como consequência é uma expressão que, já como a palavra diz, traz resultados, consequências. Como consequência, o mercado de trabalho sofre com a falta de profissionais qualificados. Vocês veem a diferença de um... Dá pra ver nitidamente a diferença de um exemplo, de uma frase sem conectivos, né? Essa ideia aqui, sem conectivos, e agora com conectivos. Então, a gente vê claramente a diferença de fluidez, entende? E muitas vezes vocês trabalham nas redações de vocês que eu corrigi, nos plantões, esse primeiro exemplo, tudo bem? Bom, aí já mudando para esse slide de erros, o que eu vejo de vocês? Vocês decoram muitos conectivos assim, que vocês veem em outras redações, sem entender muito o significado, e aí vocês acabam trazendo um conectivo de introdução numa conclusão, sabe? Então, não adianta só decorar além disso, entretanto, portanto. Cada um dele tem a sua função e o seu sentido. Então, quando você troca um conectivo por outro, pode mudar completamente o sentido do seu parágrafo, do seu texto, da sua ideia, tudo bem? Gente, perdão, a professora tá muito ruim mesmo, mas vai ser uma aula curta, prometo. Agora, já começar os principais tipos de conectivos. Aí nós temos coloquei em A, B, C e D, e etc. Mas aí vamos lá. A, introdução de argumento.
Esses são os conectivos usados para introduzir a ideia. Ele tá no começo dos parágrafos, principalmente de desenvolvimento. Indica para a pessoa que vai ler, gente, que você está iniciando uma nova ideia. Então, a gente tem aqui. Esse principalmente depende do contexto, tá? Mas em primeiro lugar, sobre essa perspectiva, nesse contexto, nessa lógica, sobre esse viés. Aqui, sob essa perspectiva, percebe-se que a omissão estatal agrava o problema. Mas também poderia ser, primeiramente, percebe-se que a omissão estatal agrava o problema. Em primeiro lugar, percebe-se que a omissão estatal agrava o problema. E aí, durante as aulas, a gente trabalhou alguns. Vocês lembram que teve um lá que vocês gostaram bastante? Em primeiro plano. Eu gostava bastante de usar em primeiro plano. Em primeiro plano, percebe-se que a omissão estatal agrava o problema. Então, é uma aula papum para eu apresentar para vocês a ideia e os quais que tem. Mas existem outros, vocês podem procurar na internet. Não precisa ficar preso só essa aula, mas é só para dar uma noção para você o norte e trazer a ideia e que vocês vão trabalhar, tá bom? Então, eles não explicam a ideia, eles introduzem, tá? Eles iniciam o raciocínio, esses daqui. Então, vamos pro próximo. B. Acréscimo de ideias, né? Quando você adiciona a informação, quando você soma uma informação. Além disso, ademais, outro sim, ainda, somado a isso, vale destacar, convém mencionar. Já tem uma ideia e eles somam mais uma ideia. Então, normalmente esse pode ser usado no segundo desenvolvimento, mas também tô falando que os conectivos não necessariamente estão no começo do parágrafo, tá, gente? Então, no meio, eles ligam ideias, entendeu? Então, não necessariamente só no começo do parágrafo, tá? Então, aí nós temos esse exemplo aqui. Além disso, a ausência de fiscalização contribui para a continuidade do problema. Somado a isso, a ausência de fiscalização contribui para a continuidade do problema. Ok? Ademais, já falei, né? Ainda, a ausência de fiscalização contribui para a continuidade do problema. Ok? Somação de ideias. Então, você tá falando lá de alguma coisa. No caso aqui, a gente veio falar sobre a omissão estatal. Aí a gente fala, além da omissão estatal, tem a ausência de fiscalização. Então, eu tô somando a ideia da questão estatal mais a falta de fiscalização. Então, são dois problemas, eu tô somando essas duas ideias, ok? Vamos pro próximo. Bom, de explicação, ele serve para justificar. Eles respondem normalmente, né, sempre o porquê, tá? Então, normalmente, quando ela responde essa pergunta, ela precisa de um conectivo de explicação, tudo bem? Então, aqui exemplo, o problema deve ser combatido. Mas por que o problema deve ser combatido? Uma vez que afeta milhares de jovens. Pois afeta milhares de jovens. Por que afeta milhares de jovens? Já que afeta milhares de jovens. Visto que afeta milhares de jovens. Tudo bem? É isso que os conectivos de explicação fazem, tá bom? Aí nós temos o de consequência. Esses conectivos, eles mostram aquilo que aconteceu por causa de um fato anterior. Primeiro, existe uma causa, depois vem o resultado dessa causa, tudo bem? Então, normalmente, às vezes, vocês confundem consequência com conclusão. E tem alguns conectivos de consequência que cabem em conclusão, sabe? Mas depende também do contexto. Aí nós temos aqui por isso, consequentemente, em consequência disso, em decorrência disso, como resultado, de modo que, de forma que, são conectivos de consequência. Então, a fiscalização é insuficiente, por isso o problema continua crescendo. A fiscalização é insuficiente, consequentemente, o problema continua crescendo. Então, a causa é a fiscalização insuficiente. E a consequência é o problema continuar crescendo. E quem faz essa ligação de ideia de consequência são esses conectivos de consequência. Tudo bem? Conclusão. Aí, o de conclusão que normalmente vocês usam para fechar, às vezes fazer aquele fechamento do desenvolvimento aí no final, na última frase, e também na conclusão, no último parágrafo, né? Então, conclusão mostra a ideia final. Então, é de quando você encerra o raciocínio, entendeu?
Então, nós temos aqui o portanto, o logo, dessa forma, desse modo, destarte. Tá, tá ruim aqui, mas é diante do exposto, ok? Era pra estar separado. Aí, o uso excessivo, exemplo, o uso excessivo das redes sociais compromete o desempenho escolar e a saúde mental. Portanto, é necessário adotar medidas. Logo, é necessário adotar medidas. Dessa forma, é necessário adotar medidas. Vocês entendem que faz... ele fecha essa lógica? Ok? Então, tem a ideia e ele conclui essa ideia, ok? E aí, nós temos os conectivos de contrastes, que ele mostra a oposição entre duas ideias. Eles não somam, eles não explicam, eles oposição. É quando você fala alguma coisa A, mas você traz algo contrário a, entendeu? Então, você traz um fato e depois vai na direção contrária, tudo bem? Então, nós temos o entretanto, contudo, todavia, no entanto, porém. Aqui, muitos jovens conhecem os riscos, contudo, continuam reproduzindo esse comportamento. Ou, nossa, ela é muito linda. No entanto, é muito mal educada, sabe? Você traz alguma coisa e depois vai ao contrário daquela ideia ali, entendeu? Então é uma questão que traz uma quebra de expectativa, tá? Quando vem uma questão de quebra de expectativa, que eu já expliquei pra vocês às vezes fazer isso no começo da introdução, pra vocês apresentarem o contexto de vocês. Pronto, eu tenho uma ideia, fala alguma coisa muito positiva e depois vem uma quebra de expectativa pra trazer a problematização. Ou um argumento de causa e consequência também. No primeiro argumento, você vem falando da situação, né, da causa, tal, e depois você vem com a consequência, com um contrário, com contraste, tudo bem? Trabalha essa questão de mais e menos, assim, sabe? Ok? Comparação. Comparação conectivo, principalmente. Comparar, tá? Então, vocês fazem muito isso, normal, a gente já faz isso no dia a dia. Então, a gente usa, só que às vezes vocês esquecem usar isso na redação. Comparar, principalmente, dá pra usar em argumentos que você compara presente, passado. A questão de acontece no livro, acontece num filme, aí você quer comparar com presente, tudo bem? Então, nós temos assim como, tal como, do mesmo modo, da mesma forma, ok? E aí, esses conectivos, eles ajudam a tornar a comparação mais fluida e mais natural, tá? Então, assim como ocorreu durante a Revolução Industrial, a tecnologia modificou profundamente as relações sociais. Então, é aqui também, do mesmo modo como ocorreu durante a Revolução Industrial, a tecnologia modificou profundamente as relações sociais. O que tá comparando? As relações sociais são mudadas pela tecnologia, a relação das relações sociais com a tecnologia e com a Revolução Industrial, essa relação, entendeu? Da Revolução Industrial e a tecnologia, compare eles dois, ok? E aí nós temos conectivo de exemplificação. Você traz a sua ideia e você exemplifica a sua ideia, nada muito difícil. Então aí tem, por exemplo, como exemplo de basta observar, isso pode ser percebido, entendeu? E normalmente em obra, ou vocês podem trazer, vamos lá, um exemplo, educação, assim, fora desse daqui, a educação brasileira. É ruim, você vai trazer um argumento assim, que não é boa, ok? Aí isso pode ser percebido, você tá trazendo um exemplo dentro das escolas públicas brasileiras, entendeu? Ou também questão de obra, também, ó, isso pode ser observado em obras como Admirável Mundo Novo, tá? A exemplo dessa situação, temos a obra Admirável no Mundo Novo, tá bom? Agora eu trouxe uma redação pra gente analisar os 4 parágrafos, não no foco de dar ideia, mas agora no foco de ver os conectivos, tudo bem? Então, aqui, introdução. Um dos primeiros livros sobre a história do Brasil foi escrito pelo brasileiro Francisco Varnhagen durante o Segundo Reinado, que não citava a existência da população negra, aí aqui, bem como a expressãozinha bem como, que é a ideia de soma de ideias. Bem como o processo de escravidão sofrido por ela. Então, esse livro não citava a população negra e também não citava o processo de escravidão. Então, tá vendo essa soma? Não citava isso e isso, ok? Diante disso, que outro já começa aqui a iniciar o segundo período.
Diante disso, aí colocar uma vírgula, claro, é uma expressão, um conectivo de conclusão. Então, ele está concluindo essa ideia que ele trouxe, apresentou. Então, diante disso, na contemporaneidade, o país permaneceu sobre essa lógica de apagamento cultural na tentativa de negar a herança africana, que é essencial para o entendimento da brasilidade. Então, por conta de não estar sendo colocado em livros, essa parte da população, conclui-se que a população não conhece, então ela fica nesse apagamento cultural, tudo bem? Aí vem aqui, essa mentalidade deve ser combatida, já que é conectivo, de explicação. Então aqui, essa mentalidade deve ser combativa, pois essa mentalidade deve ser combatida porque, aí você faz sentido, já que é sustentada pela negligência estatal e por um processo de aculturação cultural, ok? No parágrafo, você vê que tem mais fluidez. Aí nós vamos pro segundo parágrafo, primeiro desenvolvimento, aí de início, já começa, literalmente o início muito ok, que é argumentar. Então, talvez um primeiramente também caberia ali, tá? Em primeiro plano, mas aqui. O Estado brasileiro falha em promover o devido ensino da cultura africana no país. Ponto. Nesse contexto, aqui ó, nesse contexto, também conectivo, para introduzir a ideia, contextualizar. Aí vem filósofo Jürgen Habermas, não sei, compreende que a democracia é justa quando há uma correta troca de informação entre o governo e a população. Isto posto, ele continua para dar continuidade à ideia. A educação acerca da história dos afrodescendentes alijada entre estudantes das escolas, ou seja, o princípio democrático de equidade é ferido, uma vez que, aqui ó, então, pois, porque tá explicando por que esse princípio é ferido. Pois, então, uma vez que essas temáticas são pouco ou não abordadas nesses locais. Esse fenômeno origina-se da baixa importância dada pelo Estado a esse assunto, justamente pela falta de deficiência em difundir esses conhecimentos entre sua população, contrariando o que propõe o autor. Tá? Aí, como prova disso, também uma expressão de exemplificação, tá? Então, por exemplo, nomes notáveis na arte como Carolina Maria de Jesus e Luiz Gama são pouco citados ao longo do ensino citados ao longo do ensino básico. Então aqui o exemplo que ele traz, entendeu? Ele traz como prova disso, aí podia ser exemplo disso, mostrando a marginalização sofrida por eles. Aí vem em suma, que é de conclusão, então portanto, logo a pequena proatividade estatal contribui para a permanência da situação desigual que assola a cultura africana nacional. Ok? Tá vendo como é construído de forma fluida? Agora nós vamos para o segundo argumento. Ademais, ó, somando a ideia, então, além de falar aquilo que ele falou no primeiro parágrafo, ele ainda soma outra nova ideia que ele vai trabalhar aqui. Então, ademais, ou além disso, o processo de apagamento da história nessa etnia também atua como inibidor da sua projeção na sociedade. Aí vem nesse sentido que ele tá ligando a essa ideia aqui que ele trouxe, a nova. O sociólogo Caio Prado Júnior aponta que o Brasil sofre uma hipervalorização dos valores do exterior, em especial da cultura europeia, cunhando esse processo como sentido da colonialização. Por esse prisma, então, por esse prisma significa o quê, gente? Significa por esse ponto de vista. Então, ele está analisando o problema de outra perspectiva, ok? Também dá fluidez para o texto. Por esse prisma, o país, de fato, cultura... Será que eu escrevo certo? Cultua uma linha eurocêntrica, pois esses povos dominantes da Europa promoveram a escravidão no período colonial e pós-colonial. E assim, ó, o assim aqui também, consequência, sobrepuseram a história acima a sua história acima da africana. Então, como consequência dessa escravidão do período colonial e pós-colonial, a história europeia fica acima da africana, ok? O que impediu a manifestação dos negros, implicando na aculturação deles.
Dessa forma, a conclusão da ideia, o passado brasileiro moldou a maneira como a história nacional é abordada e marginalizou a cultura afrodescendente. Ok? Vocês veem vários exemplos também. Agora vamos pro final. Portanto, conectivo de conclusão. Logo, portanto, o Brasil ainda permanece distante de lograr a valorização plena da herança da negritude, tendo em vista, pois, a falha do governo em propagá-la e o apagamento sofrido por ela. Então, aqui a explicação por que ainda está distante essa valorização. Aí tá explicando pois aqui, tendo em vista, então, pois. Aí, continuando, a partir disso, que tá ligando, ou podia ser nesse contexto, sobre esse viés, buscando amenizar esse cenário, o Ministério da Educação, como promotor do conhecimento nacional, deve, por meio de verba pública, promover propagandas que ofereçam dados sobre a cultura africana a fim de instigar o interesse por ela na população. Além disso, soma, então, além de fazer isso, precisa fazer isso. Então, duas ideias, soma de ideias. Então, podia ser ademais. Além disso, ademais, o Poder Legislativo precisa, pelas vias legais, ampliar a carga horária da história desse povo nas escolas com o intuito de difundir o conhecimento dos brasileiros. Dessa maneira, outro de conclusão. Então, vocês verem que não necessariamente você vai usar só no começo dos parágrafos, mas os conectivos eles estão trabalhados dentro dos parágrafos, ok? Não no começo só deles. Dessa maneira, então, dessa forma, logo o processo de aculturação poderá ser minimizado. Ok, gente? É isso da aula. Não tem. Ler redações vai ajudar vocês muito a aprender novo conectivo, novas expressões que vão dar fluidez ao texto de vocês, como eu falo em aula, para bastante leitura. Me procurem se precisarem de alguma coisa. E é isso. Perdoa pela voz, pela meio grog hoje, meio travada, porque a professora ficou muito ruim mesmo. É isso. A prof fica aqui torcendo pra vocês. Então, grande beijo, precisando de mim. Plantão sábado à noite, plantão em sábado à noite ou sexta à noite. Depende do dia que os meninos vão marcar pra mim. E é isso. Grande beijo pra vocês.